Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro aqui no canal, sexta-feira, 19 de setembro. Fábrica de sonhos SAF Botafogo. Importante a gente falar sobre isso aqui, porque afinal de contas, o Montoro, a princípio, segundo informação inicial do Sérgio Santana, ele não disputaria a Copa do Mundo Sub-20 pela seleção argentina. Porém, um pedido do atleta e da sua família, considerando o sonho do jogador, foi feito. E, obviamente, a SAF Botafogo disse, claro, está liberado. Vamos trocar uma ideia sobre isso, porque a fábrica de sonhos segue a todo vapor. Pelo menos em relação ao sonho dos outros, né? Porque quanto ao sonho dos torcedores, tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, peço por gentileza, deixa seu like, clica no botão hypar. Isso é muito importante porque assim o YouTube distribui melhor o conteúdo, chega para mais torcedores. E dessa maneira a gente consegue seguir crescendo. Estamos buscando os 62 mil inscritos. Com essa má fase do Botafogo fica mais difícil. Então, cada like, cada inscrição conta muito. Se você não for inscrito ainda, inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Beleza? Bom, dito isso, vamos em frente. Olha, eu não preciso ficar me repetindo aqui sobre a temporada do Botafogo. Todo mundo já sabe, todo mundo já tá careca de saber que a temporada do Botafogo tá sendo uma cagada completa, né? Perdemos todas as chances de títulos que nós tínhamos nessa temporada. Pois é, 7 oportunidades e todas, sem exceção, jogadas no lixo. E aí, em meio a tudo isso, com tantas saídas e saídas e saídas e outras tantas chegadas, nós tivemos a tal declaração do Textor, né? Sobre ajudar os jogadores a realizar os seus sonhos e tudo mais. E para uma torcida que já está chateada, irritada, escutar esse tipo de declaração é ainda pior, né? É óbvio que, no caso do Montoro, eu consigo me colocar no lugar do atleta. Tá? Não vou ser egoísta a esse ponto de não conseguir entender o lado do jogador. É um jogador que chegou ao Brasil, que está indo bem, que já oscilou, mas que, obviamente, tem esse sonho de jogar uma Copa do Mundo com a seleção do seu país. Eu super entendo o desejo do atleta de jogar essa competição, de defender a sua seleção, o seu país. Todo mundo é capaz de entender o porquê o Montoro quer jogar a competição. Tanto é que houve o pedido do atleta e da sua família para que ele pudesse ser liberado. Só que, ao mesmo tempo, eu não posso ignorar as necessidades do Botafogo. E eu, enquanto botafoguense, sempre vou colocar como prioridade entre o jogador e o Botafogo o que é necessidade do meu time do coração. E isso também é super compreensível. Eu sou Botafogo, eu não sou Montoro. Eu gosto do Montoro, mas eu amo de paixão por toda a minha vida a Estrela Solitária. E a gente sabe a importância que o Montoro vem tendo para a equipe. A gente sabe que o talento do garoto tem ajudado o Botafogo. E a gente tem um grande objetivo a cumprir. Nós precisamos jogar a Libertadores e a Copa do Brasil de 2026. O Montoro indo para o Sub-20, né, para a seleção da Argentina, jogar a Copa do Mundo, ele deve perder uns 5, 6 jogos. Porque a seleção da Argentina tem a tendência natural de chegar longe na competição, porque é uma seleção forte. Então é uma tendência natural que a seleção argentina vá avançando. E a gente vai continuar sem o Montoro aqui 5, 6 rodadas, o que significa 15, 18 pontos em disputa. Pois é. É muita coisa. Mas o Botafogo disse, pô, tu quer jogar o Mundial Sub-20? Tá liberado então. No primeiro momento, segundo a informação do Sérgio Santana, o Botafogo não pensava em liberar. E por que não pensava em liberar? Porque não é obrigatório. Não é data FIFA, onde você tem que liberar, não tem jeito. É opcional. O Vasco, por exemplo, avisou, não vou liberar o Ryan. E por que o Vasco fez isso? Porque o Vasco está lutando contra o rebaixamento. E aí, a necessidade da equipe
se sobrepõe muito ao sonho do atleta. A realidade é essa. O Vasco olhou para si próprio e falou: se eu perder o Ryan, é um desfalque considerável. E eu preciso do atleta aqui para poder somar pontos importantes para não voltar para a Série B. Porque no caso do Vasco, voltar para a Série B, considerando tudo que está acontecendo por lá, pode ser a pá de cal, irmão. Tô exagerando? Sim, tô exagerando. Mas em meio a esse imbróglio jurídico que tem no Vasco, e um tempão já sem chegar um investidor, pode ser algo que vai apequenar o Vasco num nível assim inimaginável. Porque dívidas vão acumular, empresas quebram. E o Pedrinho, portanto, olhando essa situação, o que ele fez? Pô, desculpa. O Ryan pode ter o sonho de jogar o Mundial. Mas o sonho do Vasco é permanecer na Série A. E é vital para o Vasco permanecer na Série A. Agora fazendo o paralelo com o Botafogo. É vital nós estarmos na Libertadores e na Copa do Brasil de 2026. Porque ficar fora dessas competições, tendo apenas brasileiro, sul-americano e carioca para jogar, do ponto de vista financeiro e de atratividade para grandes atletas, é horrível. Horrível. Mas o Botafogo está focado. Fique tranquilo que o Botafogo está focado. O sonho do jogador se sobrepõe à necessidade da equipe. Pega a relação de atletas que foram convocados aí para sub-20. Eu vou trazer aqui para a seleção brasileira, por exemplo. Ó. Goleiros: Felipe Longo, Corinthians; Lucas Furtado, Vitória; Otávio, Cruzeiro. Algum é titular das suas equipes? Não, não é o caso. Defensores: Gilberto, Palmeiras; Igor Serrote, do Al Jazeera; Leandrinho, Vasco; Léo Derek, Atlético Paranaense; Bruno Alves, Cruzeiro; Iago, Flamengo; João Souza, Flamengo. Você conseguiu identificar alguém aqui que de fato seja uma peça importantíssima? Meio-campistas: Coutinho, Palmeiras; João Cruz, Atlético Paranaense; Murilo, Cruzeiro; Ryan Lucas, Sporting de Portugal; e Juan Gabriel, do Cruzeiro. Conseguiu identificar algum sub-20 que é preponderante, que é importantíssimo para o titular da equipe? Para o 11 inicial? Conseguiu? Ainda não, né? Atacante: David Washington, do Chelsea; Eric Belé, do Palmeiras; Gustavo Prado, Internacional; Luigi, Palmeiras; Pedrinho, Zenit e Wesley, Al Nassr. Conseguiu identificar alguém que seja titular, que seja preponderante, que é importante, de fato, hoje, para a equipe a qual pertence? Não, né? Não conseguiu. Não conseguiu. Agora, quando você olha para o Montoro, na maior parte do tempo, é titular do Botafogo. Na maior parte do tempo é titular do Botafogo. Repito, eu entendo o lado do atleta. Eu entendo o jogador ter o sonho de jogar a competição. Mas quando você tem contrato com uma equipe e essa equipe precisa de você aqui, irmão, a necessidade do time se sobrepõe ao sonho do indivíduo. Deveria ser uma coisa simples de entender. Mas no Botafogo, irmão, se o jogador quer sair, é um sonho, sai. Se o jogador quer jogar a Copa do Mundo Sub-20, que não é obrigatória a liberação pela FIFA, vai lá, meu irmão, vai realizar teu sonho. Dá pra gente olhar para um lado e para o outro e entender cada uma dessas partes. Mas, repito, a necessidade do coletivo, a necessidade do Botafogo, no momento em que a gente está vivendo uma fase horrível, o momento é complicado, mas o Botafogo está em quinto. O Botafogo está em quinto muito por incompetência dos outros também. Porque o Botafogo em casa, em 6 jogos, só tem uma vitória. E o Botafogo não sai do G6. Isso só diz o nível também dos adversários. Mas a verdade é que o Botafogo está passando por um momento ruim e que, se não melhorar, a gente pode perder vaga em Libertadores e Copa do Brasil no ano que vem. Ou seja, nesse momento, o nosso sonho não é mais de título. O nosso sonho é de salvar a temporada 2026. Tá fazendo tempestade em copo d'água. Tem jogador para entrar no lugar do Montoro. É óbvio que tem jogador para entrar no lugar do Montoro. A gente não vai entrar com 10 em campo, por assim dizer.
É óbvio que tem quem possa entrar no lugar do Montoro, mas é inegável a importância do Montoro para o coletivo do Botafogo. É inegável. Ele veio sendo um atleta utilizado de forma recorrente pelo David Ancelotti no 11 inicial. Recentemente não foi o caso por conta de problemas de saúde. Teve a questão lá gastrointestinal e tudo mais, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas se você pegar nesse período de David Ancelotti, olha quantos jogos o Montoro foi titular. Ou seja, é um jogador importante para o 11 inicial do Botafogo. Mas o sonho do indivíduo se sobrepõe ao sonho e à necessidade do coletivo. É só a temporada de 2026 que a gente está querendo salvar, afinal de contas, né? O que é isso perto da Copa do Mundo Sub-20?